Bem, existem diversos vídeos mostrando que a Bíblia ela prova que não vai ter arrebatamento secreto nem pré-tribulação. Mas nesse vídeo de hoje eu vou provar de vez aqui dentro da Bíblia, sem deixar nenhuma margem de dúvidas, a grande farsa do arrebatamento pré-tribulação ou arrebatamento secreto. Uma doutrina inventada por pregadores adeptos do sistema religioso e não da verdadeira doutrina bíblica deixada pelos profetas, por Cristo e pelos apóstolos. Então, se você ainda tem alguma dúvida ou conhece alguém que tem e que espera um arrebatamento antes da grande tribulação, compartilhe esse vídeo, porque com certeza até cego vai enxergar a verdade aqui presente. Essa revelação de que o arrebatamento será só no final de tudo, no final da grande tribulação, está no capítulo 13 de Mateus. Então eu vou ler aqui a passagem e depois eu volto explicando cada ponto. Mas antes eu peço que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas venham ao conhecimento da verdade que liberta e prepara. E se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se e ative o sininho. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Bem, observe que o capítulo 13 inteiro Cristo fala por parábolas, e em todas elas comparando as coisas dessa terra com o reino de Deus e a sua vinda. Na continuação que eu vou ler aqui, o Senhor Jesus Cristo ele revela essa parábola aos seus discípulos. Então vamos ver o que Cristo diz e em seguida eu volto novamente comentando. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lança-losão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Observem que fica claro e inquestionável aqui que quando Cristo fala que mandará os seus anjos colher do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, ele se refere aos ímpios, que é o joio. E quando voltamos lá atrás, ele mesmo declara que o joio será arrancado, tirado, levado primeiro. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Aqui o joio sempre representa os ímpios e o trigo os eleitos do Senhor. É interessante notar que na parábola os servos do Senhor já queriam arrancar o joio e deixar o trigo, mas como ainda não era tempo, o Senhor mandou esperar até a ceifa, e então o Senhor ele mandaria os seus anjos colher o joio e os lançar na fornalha. Também é importante observar que os ímpios serão levados pouco antes do arrebatamento dos escolhidos, assim como o joio é arrancado em uma plantação e em seguida colhido o trigo. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também será na consumação deste mundo. Veja aqui que os ímpios eles serão levados ou colhidos na consumação deste mundo, ou seja, no fim do mundo, pouco antes do arrebatamento dos escolhidos que formam a Igreja de Cristo. Por isso, nós devemos estar atentos e analisando os acontecimentos do mundo em sincronia com as profecias para que não sejamos enganados. O arrebatamento secreto, ele não é bíblico, ele não é o arrebatamento do trigo, mas do joio. Deus ele nunca tirou o seu povo das tribulações dessa terra, porque é nas tribulações que ele mostra o seu poder ao seu povo e os livra no meio dela.
Em toda a história, os cristãos eles sempre passaram por tribulações, mesmo depois da morte e ressurreição de Cristo. A mesma graça que nós vivemos hoje, que é Cristo Jesus, os apóstolos já viviam depois de Cristo. E todos os cristãos que sofreram até os nossos dias foram martirizados, também foram atribulados, e não será diferente agora. A grande tribulação é para a igreja e a ira de Deus é para os ímpios. Preciso entender que em todo o contexto em que o Senhor Jesus descreve a sua vinda, ele fala na retirada do joio primeiro e não do trigo. Por que Jesus usou a parábola do joio e do trigo? Exatamente para mostrar que os ímpios serão arrancados antes dos escolhidos dessa terra. Assim como em uma plantação, o joio também é retirado antes. Se fosse para os justos serem retirados da terra primeiro, então não faria sentido Cristo usar a parábola do joio e do trigo, comparando ao fim do mundo e ao arrebatamento. Então meditem no capítulo 13 e 24 de Mateus e também em 2 aos Tessalonicenses. Eu creio que ficou bem claro para quem ainda tinha alguma dúvida sobre o arrebatamento e o arrebatamento secreto. Quem será levado e quem será deixado. Jesus ele foi claro, qualquer harmonia que se tenta fazer na linha pré-tribulação não se encaixa nas escrituras sagradas, não tem fundamento que convença a não ser aqueles que têm medo da grande tribulação. Mas infelizmente, ter medo dos acontecimentos proféticos não vai mudar o que está escrito. Por isso é necessário conhecer a verdade, se libertar do medo e do engano e se revestir do poder do Altíssimo, porque no nome do Senhor Jesus Cristo somos mais do que vencedores. Cristo ele venceu o diabo como homem na carne para provar que a sua igreja também venceria antes de se encontrar com o Senhor. Deus ele não perde batalhas e não é covarde. Tirar a igreja da terra para livrar do diabo é o mesmo que admitir que a igreja é fraca e que o nosso Deus é medroso. Vocês lembram o que Cristo disse? Que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja? Deus vai permitir a igreja passar pela grande tribulação e vencer, porque só se vence uma guerra dentro dela e não fora. Quando se abandona o campo de batalha, se entrega a vitória para o adversário. Cristo ele pelejará pela sua igreja, mas com ele guiando ela pelo deserto e a capacitando para vencer o diabo e seus anjos. E no poder de Deus e em nome do Senhor Jesus Cristo é que o povo de Deus realizará prodígios e maravilhas em meio à grande tribulação. Bem, esse é o vídeo de hoje. Não deixe aí de compartilhar e que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E até o próximo vídeo.